Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Mais uma programação da Igreja Nação de Deus, palavras que edificam. Nós vamos falar nesse programa sobre fé, como em todos os outros. Se tem uma coisa que eu gosto de falar nas pregações que eu faço, é sobre a fé. Eu tenho assim uma coisa dentro de mim que me impulsiona para exercitar a fé, até porque a própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não existe outra forma de agradar a Deus ou de chamar a atenção de Deus para nossas vidas se não for através da fé. Mas que tipo de fé? Qual é a fé, bispo, que nós devemos usar para agradar a Deus ou para chamar a atenção de Deus para as nossas vidas? O que eu devo fazer, bispo? Bom, nós temos em Hebreus, capítulo 11, que fala de uma fé sobrenatural, que é a fé da convicção de fatos que não se vê, mas se crê que vai existir. E é essa fé que agrada a Deus. É essa fé que chama a atenção de Deus. E nós vamos estar falando dessa fé em 2 Reis, capítulo 5. Mas pega aí o seu copo com água e já deixa aí perto do seu receptor, que assim que nós terminarmos essa palavra, nós vamos estar assim consagrando essa água e vamos estar bebendo em nome do Senhor Jesus, tá certo? Então abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, aonde nós vamos estar falando de um homem chamado Naamã. Para quem não conhece, Naamã era um general de guerra, era da Síria ele, tá certo? E Naamã vencia todas as batalhas, todas as guerras que ele entrava, ele vencia, mas teve uma coisa que estava vencendo Naamã, que estava levando Naamã à derrota, chamado lepra. Naamã estava com lepra. E dentro do palácio lá dele, ele estava conversando com a esposa dele, e uma menina que tinha sido levada como escrava para a Síria, né, levada de Israel para a Síria, ela então virou para a esposa de Naamã e disse o seguinte: olha, se o meu senhor conhecesse o profeta que tem em Israel, com certeza ele seria curado. Isso é muito forte. Aquele homem estava com lepra, um general de guerra, um homem que vencia todas as batalhas, estava sendo vencida por uma doença chamada lepra. E todo mundo sabe que naquela época a lepra não tinha cura. Não tinha cura. Tanto é que eles construíam a cidade dos leprosos para que aqueles que tinham lepra vinham ficar ali, moravam ali até a morte deles, né? Então, aquela menina disse para a esposa de Naamã, se ele conhecesse o profeta que tem em Israel, ele seria curado dessa lepra. E a esposa de Naamã, então relata isso a Naamã. E Naamã então pegou aí os seus soldados e as suas carruagens, botou ali um monte de presente para o profeta e foram para Israel para buscar esse profeta que se chamava Eliseu, para que Naamã viesse ser curado. E a Bíblia então nos relata que Naamã chegou até lá, na casa do profeta, esperando que o profeta viesse recepcioná-lo, mas só que o profeta também não veio, tá certo? Só mandou uma ordem dizendo o seguinte: manda que ele se lave lá no Rio Jordão, dê 7 mergulhos e ele será curado dessa lepra. Só que Naamã, muito orgulhoso, o general, esperava que o profeta viesse até ele, reverenciá-lo, né? Aquela coisa toda, né? Que muita gente faz quando vê uma pessoa que tem autoridade, né? Tem poder, ou tem status, ou tem posto, né, na sociedade, e muita gente vai lá se prostrar aos pés dessas pessoas. Assim achou Naamã que o profeta iria fazer isso, só que o profeta não fez nada disso. O profeta disse: olha, se ele quiser, ele vai lá no Rio Jordão, dá 7 mergulhos e ele será curado.
Olha, aquele homem relutou contra aquilo, ficou revoltado. Ficou revoltado porque ele esperava que o profeta viesse, pulasse, revelasse, fizesse um monte de coisa e dissesse para ele: ó, tu está curado. Só que não era por aí, e não é. O milagre não acontece assim. O milagre tem que haver um sacrifício da pessoa, tá certo? Eu posso profetizar para você que Deus pode mudar a sua vida, que Deus pode restaurar o seu casamento, a sua vida financeira, a sua saúde, mas cabe a você acreditar na palavra que está sendo pregada e botá-la em prática, porque a coisa não é num passe de mágica. E tem gente que quer que Deus faça na vida dela assim, como se fosse num passo de mágica, um milagre na vida dela. Não é assim que funciona, não é assim. Eu não ensino os membros da Igreja Nação de Deus esse tipo de fé. Eu ensino eles a usar a fé deles, porque Jesus, quando curava as pessoas ou libertava, ele disse: você fosse curado pela tua fé. E nós sabemos muito bem que todas as pessoas que vieram até o Senhor Jesus para ser curado, eles tiveram que sacrificar. A mulher hemorrágica, né, teve que passar pelo meio da multidão, teve que sacrificar a sua vida, porque existia na lei que ela não poderia sair de casa, como o centurião, como o cego de Jericó e outros que tiveram que fazer a parte deles para alcançar o milagre que eles tanto almejavam. Então, o milagre acontece quando a pessoa obedece a palavra de Deus e bota em prática. Amém? Faz a sua parte, e eu uso essa parte como sacrifício. Se eu não sacrifico para mudar a minha vida, não vai mudar. É ou não é verdade? Se a pessoa não entra numa faculdade, não sacrifica a vida dela, né, nos estudos, como que ela vai conseguir alguma coisa na vida que venha suprir as necessidades dela? Concorda? Sim ou não? Então, quando Naamã chegou até lá, o profeta disse para ele: olha, vai lá no Rio Jordão e dê 7 mergulhos e você será curado. Bom, o servo de Naamã trouxe o recado de Eliseu, né, a palavra de Eliseu, e Naamã então ficou revoltado com aquilo. Por quê? Naamã dizia o seguinte: poxa, lá em Damasco, lá onde eu moro, tem rio muito mais limpo do que esse rio aqui do Jordão. Os rios de lá são águas cristalinas, esse rio aqui é barrento, é isso. Quer dizer, ele tinha um monte de obstáculos para não entrar naquele rio, para ser curado. Era só o simples fato dele dar 7 mergulhos e ser curado. O cara veio lá da Síria, lá do outro país, para chegar aqui e ficar contestando uma ordem. Então para que veio? É isso que eu falo. Tem muita gente que é assim, pô. A gente fala: ó, faz isso, faz aquilo. Ah, mas não é bem assim, bispo, não é bem assim. Olha, é por aí, não é por aí. Pô, então não vem, pô. Então não faça pergunta, então não pede. Se você quer ouvir a voz de Deus, então tem que obedecer, caramba. É ou não é verdade? Poxa, Deus está falando assim, ó, vai lá e dá 7 mergulhos. Por que o cara não vai dar lá os 7 mergulhos? O que impedia ele? Pô, já estava todo ferrado com lepra, não tinha cura, já estava desenganado. Pô, aí recebe uma palavra de um profeta para dar 7 mergulhos no rio, o cara fica contestando. Assim são muitas pessoas hoje, que vai na igreja, aí a gente fala: ó, poxa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ah, não, bicho, não é bem assim não. Ó, pastor, esse não é de Deus. Então continua com o diabo, continua do jeito que tá. Eu sou muito sincero, me perdoa se gosta ou não gosta, mas ou crê ou não crê, ou é de Deus ou é do diabo. Então olha só como é que é a fé. É para você que quer mudar a sua vida. Talvez a palavra seja dura, mas é melhor ser assim. É melhor tu receber uma palavra franca do que uma palavra mentirosa que não te leva a porcaria nenhuma. É melhor dizer para você: ó, a tua vida vai mudar se você fizer alguma coisa. Se não fizer, não muda. Não muda, não adianta eu ficar te enganando. E amanhã você fala assim: caramba, bem que o bicho falou, rapaz. Olha aqui, ó, a história de Naamã. Ele relutou para mergulhar no rio. Aí um servo dele disse assim: Senhor, olha só, poxa, o senhor vem lá da Síria para cá, recebe uma palavra simples, é só obedecer e mergulhar 7 vezes, tu será curado. O que é isso? Qual o problema disso? Mas tem gente que é tão orgulhoso, né, tão prepotente, tá no fundo do poço, tá com a vida desgraçada. Aí a gente recebe, dá orientação, ensina qual o caminho, a pessoa ainda quer contestar. Igual uma vez eu atendendo uma pessoa, ela chegou na igreja, pô, com enfermidade, poxa, devendo tudo, a vida no fundo do poço, filho nas drogas. Aí eu falei: senhora,
passa a vir na igreja, que eu vou ajudar a senhora em oração e eu te garanto que Deus vai te responder. Ah, bispo, não é bem assim, não. Eu vim aqui para o senhor me orar para que isso mude. Não vai mudar, pô. Não vai mudar. Eu não sou hipócrita para dizer para a pessoa, não, fica tranquilo, pode ir embora que vai mudar. Não muda, não muda. Se não houver ação da parte do interessado, quem era o interessado ali? Era Eliseu ou Naamã? Era Naamã. Quem é interessado hoje para que Deus faça um milagre na nossa vida? Eu, você, cada um de nós. É ou não é verdade? Então somos nós que temos que fazer a nossa parte. E Deus, através dessa mensagem, está nos ensinando que nós devemos nos lançar naquilo que nós queremos que mude a nossa vida. E quem muda a nossa vida é Jesus. Então eu vou me lançar nele. Aí olha só o que acontece. O servo de Naamã chega para ele e fala assim, poxa, meu senhor, qual é o problema do senhor ir até lá e dar 7 mergulhos? Qual é o problema? Aí eu pergunto a você, qual é o problema de obedecer a Deus para que a sua vida venha mudar? É melhor obedecer para que você alcance o milagre do que você ficar retrucando com coisas pequenas, porque eu vou falar uma das coisas que eu em particular fazia. Eu, antes de me converter, eu era um cara chato, eu tinha uma bronca quando falava de dízimo e oferta. Pronto, talvez seja o seu caso também. Eu era um cara revoltado. Meu amigo queria me tirar do sério e falar assim, ó, você tem que dar dízimo e oferta na igreja. Eu falei, eu vou dar dinheiro a ladrão, a sem vergonha, a pastor miserável, eu não vou dar nada. Só que a minha vida era desgraçada. Dando ou não dando dízimo, eu tava no fundo do poço, pô. Aí, quando eu entrei na igreja e me converti, eu falei assim, puxa vida, caramba, eu encontrei essas portas abertas, porque muitas pessoas deram dízimo e oferta, graças a Deus, e eu pude encontrar a casa de Deus aberta. Aí eu passei a dar meu dízimo e oferta. Aí minha vida começou a mudar, comecei a ser curado, comecei a crescer, meu casamento começou a se fortalecer, me casei com a minha esposa, quando cheguei na igreja eu não era casado, eu morava com ela, me casei, acertei tudo. Poxa, eu comecei a mudar, pô, passei a ser uma pessoa mais alegre, larguei a bebida, larguei tudo. Aí, as pessoas que andavam comigo diziam assim, pô, tu tá indo pra igreja para dar dinheiro ao pastor? Aí eu falei assim, caramba, antes eu não dava dinheiro a ninguém, eu vivia numa miséria desgraçada, rapaz. Só vivia viciado, só vivia doidão, só vivia brigando, era um cara cheio de revolta, tudo dava errado. Eu falei, pô, caramba, peraí. Poxa, antes eu não dava dízimo, a minha vida era uma desgraça. Hoje eu passei a dar o dízimo, poxa, minha vida mudou. Questão de quê? De inteligência. Aí eu virei para essas pessoas e disse assim, poxa, interessante, né? Antes eu vivia aqui com vocês, não ia para a igreja, não dava dízimo, não dava oferta, era um cara revoltado, queria matar pastor, era uma bronca do inferno. E a minha vida era um inferno. E hoje, segundo como vocês dizem, eu dou dinheiro ao pastor e minha vida muda. Entende? Eu só estou dando aqui um exemplo do que é o orgulho, rapaz. A gente consegue só ver a dificuldade, mas a gente não consegue entender que se nós mudarmos, se nós lutarmos para passar por essa dificuldade, a nossa vida pode mudar. Olha Naamã, olha o orgulho de Naamã. Ué, peraí. Acho que é? Ah, como é que esse profeta manda eu mergulhar aqui nesse rio sujo? Podre tava ele, pô. Com lepra, meu amigo. Olha o que faz o orgulho, olha o que faz uma pessoa com a cabeça dura, rapaz, com o coração duro. Ele não consegue entender que às vezes o milagre está tão perto da vida dele, está tão próximo da vida dele. Ele não consegue porque o orgulho, sabe, aquela coisa, eu não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, mas continua no fundo do poço. Né? Naamã foi um grande exemplo disso. Bom, aí, Naamã então ouve o que o servo dele falou. Ele disse, tá bom, vamos até esse rio, vamos até lá. Aí foram para o Rio Jordão. E o Rio Jordão, para quem não sabe, ele é meio barrento, né? E Naamã então chegou lá, tirou a sua roupa, se despiu, quer dizer, aceitou, obedeceu. Isso é muito legal. Quando a gente fala se despir, é a gente abrir o nosso coração para Deus. Naamã abriu o coração para Jesus, para aquela palavra, e entra no Rio Jordão. Olha que coisa interessante. Eu tenho pregado sobre isso e tenho dito o seguinte, que não é porque a gente não vê o milagre que não quer dizer que Deus não esteja agindo.
Deus está agindo. Mesmo a gente não vendo, Deus está agindo. Deus está agindo. Olha o que aconteceu. Deus já estava agindo na vida de Naamã. Porque ele já quebrantou o coração, já procurou obedecer a palavra, já desceu no rio. Olha só, ali Deus já estava agindo. Já estava agindo. E ele dá o primeiro mergulho e levanta, quando olha, cheio de lepra. Ele dá o segundo mergulho, ele olha, cheio de lepra. Mas Deus está agindo. E ele não estava sabendo que Deus estava agindo, mas Deus estava agindo. Ele dá o terceiro mergulho, ele olha, cheio de lepra. Misericórdia, imagina Naamã falando, pô, tá vendo? Eu falei, rapaz, que esse profeta era maluco, rapaz. Esse cara aí é falso profeta, rapaz. Olha aí, já deu o terceiro mergulho, nem uma pelinha saiu do meu corpo, rapaz. Aí deu o quarto mergulho. O servo dizendo, dá mais um, falta 3. Aí ele deu mais um, quinto mergulho. E nada, olhava, nada. Deu um sexto mergulho, olhou, nada. Só que aí, nessa caminhada, creio eu, que Naamã já estava sendo mais do que aquebrantado. E ele dá o sétimo mergulho. Quando ele dá o sétimo mergulho e levanta, que ele olha, Naamã estava com a pele como de um bebê. Diz assim a Bíblia. Estava totalmente curado, sem lepra. Sem lepra. O que Deus quer falar para a gente? Qual o ensinamento dessa palavra? Primeiro, é que mesmo você não vendo, Deus está agindo na sua vida. Pode ter certeza, meu amigo. Pode ter certeza. Deus não deixa de responder o clamor e a oração de ninguém. De ninguém. Às vezes você pode estar pensando, caramba, eu estou na igreja, sou dizimista, sou ofertante, poxa, eu trabalho na obra, eu sou pastor, sou obreiro, sou um membro fiel, eu faço isso, eu faço aquilo e não tenho visto na minha vida. Será que Deus está agindo? Pode ter certeza que sim. O momento de Deus não é o nosso momento. Talvez você ainda está precisando de ser lapidado. Então se mantém na fé, porque o milagre vai acontecer na sua vida. O milagre vai... Olha, não deixa o diabo dizer que Deus não é Deus, que Ele não existe, que Ele não está te atendendo, que Ele não está fazendo nada. Porque Deus está. Deus está. Naamã deu 7 mergulhos, no 7º ele levantou curado. Então Deus está nos ensinando o seguinte, que a perseverança da fé, que a confiança da fé que nós temos em Deus vai trazer o milagre para as nossas vidas. Então se prepare, porque ainda hoje Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Não se aborreça, não fique triste, não se abata pelas coisas que estão acontecendo. Às vezes fazem parte para que nós venhamos exercitar mais ainda a nossa fé. Tudo coopera para o bem daqueles que servem ao Senhor. Então, não importa se é perseguição, se é desemprego, se é enfermidade, seja o diabo que for. Se você serve a Deus e crê nele de fato, você pode ter certeza que no meio desse problema todo, Deus vai fazer um milagre extraordinário acontecer na sua vida. A única coisa que você não pode deixar de fazer é de obedecer e de permanecer na palavra de Deus. Porque se Naamã voltasse para a Síria, meu querido, a história seria, ele não confiou em Deus e morreu na lepra. Mas a história que nós temos de Naamã é que ele foi curado. Curado e liberto daquela maldição. Então hoje eu profetizo sobre a sua vida, como fez Eliseu, que se você obedecer, continuar firme na fé, o milagre vai acontecer na sua vida em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém, você pode dizer graças a Deus. Então não desista. O maior problema da fé é desistência. Porque aí você assina um decreto dizendo, eu não confio em Deus e Deus é mentiroso. Quando nós desistimos da caminhada da fé, nós estamos dizendo que tudo que a Bíblia diz é mentira. Por isso, nós temos exemplos extraordinários de homens e mulheres de Deus que perseveraram na fé e alcançaram o milagre. Mesmo não vendo o milagre, mesmo não vendo as coisas acontecendo, eles acreditavam aqui dentro
que Deus iria mudar aquela situação. E hoje não é diferente. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, vai ser o mesmo Deus de amanhã. Ele busca as pessoas que confiam nele, mesmo nas horas que são perseguidos, nas horas que está tudo aparentando a dar errado. Aqueles que confiam no Senhor, o diabo não toca. Então permaneça, porque hoje é o dia do seu milagre. Diga graças a Deus. Amém, meu amigo, minha amiga? Está aí mais uma palavra poderosa para o teu coração. Tenho certeza absoluta que hoje essa palavra foi para que você viesse receber o seu milagre, para que você não viesse desistir. Talvez ainda falta você caminhar mais um pouco. Então caminhe e entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele te fará. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome do Senhor Jesus. Pega seu copo com água, vamos consagrar a água agora em nome do Senhor Jesus. Vamos consagrar a água, vamos agradecer a Deus por esse momento, vamos louvar o nome dele em nome do Senhor Jesus. Amém? Levante seu copo de água aí para os céus e vamos consagrar essa água agora em nome do Senhor Jesus. Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por esse momento e por essa água que o Senhor está consagrando, que nós vamos beber e que em nome de Jesus nós vamos ser purificados de qualquer enfermidade, qualquer problema no nosso corpo. E que teu Espírito venha tomar cada uma dessas pessoas ao beber essa água. Assim nós te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem, diga amém e diga graças a Deus. Amém? Vamos beber da água em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Compartilhe esse vídeo. Que essa palavra venha alcançar pessoas que estão sofrendo, estão decepcionadas na fé, que estão passando por luta, que foram desenganados pela medicina. Que essa palavra venha alcançar essas pessoas e elas vão se libertar desse mal. Compartilhe. Entre também no meu canal, Bispo Renato de Souza, no YouTube. Se inscreva, deixa seu like, acione o sininho para você sempre estar recebendo assim uma palavra de fé para o seu coração. Se quiser deixar o seu pedido de oração, é só deixar aí, tá certo? Se tiver alguma dúvida, pode mandar pelos comentários, eu vou estar assim tirando a sua dúvida. Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.